Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Terceiro ano, tudo bem? Estamos aqui, professor Albino, nossa aula de geografia e tudo. Tentando botar o carro aí para andar, desatolar o caminhão, né? Estamos em tempos de Enem e o Enem já está batendo nas nossas portas aí. Isso requer uma responsabilidade maior por minha parte, pela parte de vocês, para a gente vencer junto esse desafio, né? Estamos aqui justamente para conseguir esse objetivo, que vocês consigam a vagazinha de vocês no Enem e sigam a vida para frente. E hoje nós vamos falar sobre comércio internacional, né? Ainda continuando sobre globalização. Estou aqui no capítulo 3, né, do livro. E vamos falar sobre comércio internacional, essas relações que existem entre os países, econômicas, políticas, sociais, ambientais, né? Vamos ver como é que tudo isso acontece, né? Para a gente falar de comércio internacional, realmente, em verdade, os fenícios na antiguidade já transitavam ali pelo mar Mediterrâneo, né? Os vikings lá no norte da Europa, né? Se a gente for fazer um estudo mais detalhado, a gente percebe que muitos dos nossos nativos são descendentes os nossos índios aqui são descendentes dos nativos australianos, implica dizer que eles, em tempos muito remotos, conseguiram atravessar esses mares e povoar, sair de um continente para outro, né? Também, se a gente for adiantar um pouco a história, a gente vê a Rota da Seda, né? O Marco Polo, século XIII, já pegou aquelas longínquas terras da Índia, né? Da China, né? Eu chamo bem atenção em tudo sobre a questão da Índia e China, que são civilizações de 10 mil anos, né? Eles têm 10 mil anos de leitura, de ciência, de invenções, né? Eles não conseguiram acelerar tanto esse processo ao longo desses 10 mil anos, porque eles não foram tão inteligentes, vamos dizer assim, ou não tiveram tanta sorte, que nem tiveram os ingleses na primeira, na segunda e na terceira Revolução Industrial, expandindo também para os Estados Unidos e por toda a Europa ali, né? Eles ficaram assim com os inventos, com seus conhecimentos, porém a máquina foi que passou a acelerar esse processo de todo conhecimento, né? Mas a gente tira o chapéu para esse povo, no sentido quando eles tinham os produtos que a Europa não tinha, né? Que era sobretudo a seda, né? E teve a Rota da Seda, conforme foi falado e tudo, que isso aí foi o embrião, né? Foi os primeiros passos para que a gente fosse estudando em termos de clima, em termos de mares, todo o desenrolar dos mares do litoral leste e oeste africano, para contornar a África e procurar um caminho marítimo para as Índias, né? É nesse interregno de tempo, nesse contexto histórico, que as pessoas conseguem ser empurrado, né? Parece que o clima da Europa, o clima da África empurrou esse pessoal, as naus para cá, e vieram descobrir a América. E aí continuou esse comércio internacional mais intenso, que era o Pacto Colonial, que, a meu ver, ainda continua, né? Os países antigos, de antigas colônias, no caso o sul do planeta, passa a fornecer matéria-prima, e o norte, que foi se desenvolvendo passo a passo com o processo de colonização, da política do mercantilismo, e principalmente pela primeira, segunda e terceira revolução industrial, passaram a ter a tecnologia, o produto industrializado. Eu sempre digo, é a briga dos commodities. O que são commodities? São as matérias-primas. É a cana bruta, é o algodão bruto, é o ferro gusa, o ferro ainda não processado. São a matéria primeira, por isso diz matéria-prima. Os commodities briga com o high-tech. High-tech é o quê? É justamente os produtos tecnológicos transformados, né? A camisa que antigamente foi algodão, a peça que antigamente foi ferro, foi silício, né? A borracha, o pneu que antigamente foi petróleo. Então essa briga dos commodities versus high-tech é quem direciona o comércio internacional do mundo, né? Mas esse comércio ele veio mesmo se intensificar e tomar corpo enquanto ciência a partir que também é um marco divisório muito grande, o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Vamos recapitular um pouco. Foi criada a ONU, foi criado a OMS, foi criado a Unicef e principalmente foi criado organismos eminentemente comerciais, assim que servisse como ferramenta para que incrementasse, para que desenvolvesse, para que organizasse o comércio no mundo, né?
Por quê? Porque os Estados Unidos vai fazer a sua defesa do seu capitalismo, do seu sistema contra a União Soviética, e ele vai arranjar esses mecanismos para que faça funcionar esse comércio. Aliado, que nós já falamos em aulas passadas, naquele contexto da crise da Bolsa de Valores de 1929, que o mundo quebrou, e 3 anos depois, em 1982, viu o New Deal, que foi o novo acordo, em que grupos de empresas se fortaleceram com esse novo acordo, muitas empresas quebraram, e aquelas que conseguiram se sobrepor a essa crise, né, aliaram-se aos estados, né, aos governantes dos países, e se fortaleceram e nasceram, né, e se consolidaram, né, em parceria com os estados, principalmente com os Estados Unidos da América e a Europa, as empresas multinacionais que vocês tanto conhecem, ou transnacionais, né, que também tem uma importância muito grande, importância muito cabal nessa questão do comércio internacional. Né? Então essas empresas, juntamente com os governos, principalmente os governos ganhadores da Segunda Guerra, e fortalecidos pela segunda grande Revolução Industrial, e agora nascendo a terceira Revolução Industrial do pós-guerra, que é justamente a Revolução Eletrônica, né? A Revolução do Chip, a Revolução dos Computadores, que entra posteriormente nos anos 90, na era da informática, do sistema informacional, e consequentemente nasce o processo de globalização. Aí é esse pessoal que vai passar a ter o controle da economia, dos negócios, do dinheiro, de tudo no mundo, que são os grandes 3 eixos que foram se fortalecidos. Né? Primeiro os Estados Unidos, né? Com essa questão do ganhar a Segunda Guerra, a Europa, que a Europa vai receber o Plano Marshall, que é justamente a recuperação econômica que ela tem em consonância com os Estados Unidos e também com as empresas multinacionais que vão se instalar lá, e a recuperação pelo Plano Colombo do Japão, sendo que o Japão não dá conta sozinho, e eles passam a criar ao redor do Japão os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Depois foi que veio os novos países industrializados, né, os novos tigres asiáticos, né, que é hoje Vietnã, Malásia, etc, etc. Então esses países serviram como plataforma de exportações. Ali foram os laboratórios eletrônicos. A eletrônica do mundo foi desenvolvida ali no Japão e nesses tigres asiáticos. Né? Então foram empresas high-tech, eminentemente tecnológicas, que as multinacionais, sobretudo as japonesas, tomaram de conta, e aí lançando esse mundo tecnológico, esse mundo globalizado, esse mundo computacional, eles passam a ter uma vantagem muito grande no controle dessas economias, sendo que os Estados Unidos já começam na linha de frente, criando o quê? O GATT, que é Acordo Geral de Tarifas, que era justamente para organizar esse comércio, que mais na frente esse GATT, está aqui no livro de vocês, né, páginas 62 e 63, vai criar um CITA, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, e depois, em 1995, vai criar a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Né? Por quê? Porque é que os países, em consonância com a ONU, né, sentando para conversar em comum acordo, criou a OMC? Porque assim, pessoal, os países, quando se trata de comércio, né, tem até um ditado muito grande, um jargão muito grande que diz: amigos, amigos, negócios da parte. Quando as pessoas passam a negociar, a visão ali é o lucro, né? Ali ninguém tem pena de ninguém, não. Quando é para você comprar e vender numa feira, algo normal, ou numa loja, que envolve a sua personalidade, tudo bem. Agora, quando um governante, por exemplo, o Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, vai negociar, vamos supor, com o Canadá, ele vai levando com ele a nação junto, ele não vai levando só a soja do Brasil, só o frango do Brasil, a carne do Brasil, o café, não. Ele vai levar assim, primeiro, ele vai levar a nação no sentido da nação conseguir de volta, né? Porque todos nós sabemos que o comércio é uma via de mão dupla, né? Nós vendemos, vamos supor, até em desvantagem, a carne da soja, mas a gente tem que ter os computadores, os celulares, a tecnologia, né? Então a nação precisa disso. Então quando um país que nem o Canadá, por exemplo, isso é só livro de exemplo, passa a impor sanções econômicas, um comércio injusto, de um modo geral, é a nação que perde. É aí que a OMC entra como se fosse uma espécie de árbitro para que as pessoas, para que os países, para que as multinacionais não tenham controle total, uma exploração tão cruel, tão desumana, tão truculenta, a ponto de deixar os países em grande desvantagem, que acontece, é o que acontece com a África. E ali, pessoal, quando você faz a leitura de mundo, uma das coisas que você tem que ter em mente é que
essas pobrezas, essas misérias, essas mazelas sociais do mundo, muitas vezes são criadas pelos países de primeiro mundo, justamente nessas relações muito desigual entre os commodities versus high-tech, né? Porque Europa, Estados Unidos e Japão detêm a produção do mundo, e aí, se vai ser justo ou não nas relações comerciais, é que a OMC vai estar ligada a essa situação, né? O que é que ela vai combater, né? Ela vai combater a taxação de preços abusivos, né? Vamos supor, um celular que pode ser vendido por R$ 500, o Japão cobra 3 mil, como é que esses países da África vai ter esse celular, né? Ele vai combater, a OMC vai combater as exigências das barreiras sanitárias e fitossanitárias, né? Ou seja, exigir demais que o feijão, que o milho, que a soja, né? Como é que essa soja é plantada, se estão usando agrotóxicos, o peso dessa soja, dessa maçã, dessa banana que a gente exporta, né? A qualidade dessa carne, tudo bem. Logicamente que se eu sou os Estados Unidos, eu compro a carne brasileira, tem que ter um controle de qualidade, um controle sanitário, quanto à situação dessa carne entrar no supermercado norte-americano e não trazer doença para o povo. Porque se trazer doença para o povo, se tiver uma bactéria salmonela, vamos supor, certamente quem é que vai pagar a conta? O governo, porque o povo vai para os hospitais, não vai para o hospital do supermercado, que o supermercado, a rede de supermercado, as lojas americanas, vamos supor, o Super Raimundinho não vai ter um hospital ali para tratar dos seus doentes que comprou a carne. Quem vai ter? Vai ser o governo, o prefeito Dedé que vai ter que fornecer o hospital. Daí a preocupação. Mas isso não seja motivo para argumentar e sobretaxar essa carne, tornar essa carne mais cara, desvalorizar esse produto e aí passar em cima desse motivo a explorar aquele país que já é tão explorado. A gente tem que entender essas diferenças que possam acontecer, tá bom? Então, as empresas também impõem o sistema de dumping. O que é o sistema de dumping? As empresas, ela reserva 2% de todos os seus lucros para ela, digamos assim, encarar o concorrente. Por exemplo, a Coca-Cola tem 2% de todos os seus lucros para derrubar a Pepsi, para fazer propaganda contra a Pepsi, para fazer propaganda, dizer que a Coca-Cola é melhor que a Pepsi, dizer que a Pepsi tem o trabalho escravo. Isso aqui é exemplo, né? A mesma coisa acontece com o Habib's e o McDonald's, entendeu? Eles vão fazer a propaganda, o fake news. É como se fosse assim o Bolsonaro versus o Lula. O pessoal do Lula nunca vai dizer que o Bolsonaro acerta, nem vice-versa, entendeu? Só que nessa condição do dumping, né, que está aí no livro de vocês, essa condição pode atingir também a empresa ou o próprio governo usar de má fé para com um produto de algum outro país. E aí, como eu estou dizendo, ele está promovendo a pobreza, a fome, a miséria e a péssima qualidade de vida daquela população, né? Então é aí que entra o árbitro chamado OMC, né? Porque o pessoal questiona que a OMC é tipo assim um juiz de futebol, só rouba pro time forte, só rouba pro time rico, só rouba pro time que tá lá na primeira divisão, pro time do sul, né? Ela não funciona muito como um VAR que vai tirar as dúvidas, né? Por que fazem isso, pessoal? Porque nós temos ainda, por exemplo, se um rapaz da Pinaretama descobre uma essência aí do mastruz, né? Assim, um chá de boldo aí, e foi usado como vacina e fez a cura do HIV, certamente os grandes laboratórios do mundo, a OMS, vai pegar isso aí, vai indenizar esse rapaz vai se transformar em um cara milionário e o Brasil vai vender essa vacina para o mundo. Isso é chamada a lei das patentes, é a lei da propriedade intelectual. Ou seja, um exemplo muito grande é que só o Bill Gates dobrou praticamente a fortuna norte-americana quando ele descobriu os programas de softwares e os hardwares através da Microsoft. Pessoal, quem é que no mundo hoje arrisca a não usar um computador, a não usar um programa de computador? Então o Bill Gates, mas o Paul Allen, esses dois caras descobriram essa revolução dos computadores. Então os Estados Unidos até hoje vende computadores e cobra a patente. O que é a patente? É a licença que o país tem em cobrar uma taxa. Agora, nesse exato momento, se você está fazendo uma ligação, se eu estou dando essa aula, a gente está mandando um dinheirozinho para os Estados Unidos, que a gente está usando
essa tecnologia que eles inventaram. Isso é chamada lei das patentes. Então, esse pessoal cobra, né, todas as invenções de carro, de vacina, de computadores, de celulares mais sofisticados, eles cobram, que é justamente a lei das patentes. E aí, muitas vezes, os países ricos roubam essas patentes. Por exemplo, você sabe quem comer rapadura no planeta? Você sabe quem é, assim, se a Austrália, os Estados Unidos, Canadá, comprar uma rapadura no mundo e comer um pedaço de rapadura, sabe de quem é a patente? Da Alemanha. E onde foi que nasceu a rapadura? Aqui no nosso Nordeste, está aí a história dizendo, mas a Alemanha roubou as patentes, entendeu? Isso aí as pessoas cobram muito nessa questão da OMC preservar a lei da propriedade intelectual. Como também a OMC, né, é questionada sobre essas exigências muito grandes que ela tem em relação ao terceiro mundo, tipo cobrar não fazer os alimentos transgênicos, o uso de agrotóxicos e tudo, coisa que só o primeiro mundo usa, né? E a questão daquela pressão muito grande no sentido da gente combater os desmatamentos, as queimadas, que não é errado, né? Mas, enquanto isso, os países, que nem a Europa, Estados Unidos e a própria China, continuam poluindo o mundo de maneira desacelerada, né? Então é como se fosse um jogo desigual, uma cobrança desigual que existe por parte dessas correlações que existem no mundo. A OMC é boa? Tem que existir, é providencial, mas ela não deve ser um time que só rouba para um juiz, um árbitro de futebol que só vai roubar para time grande, né? É assim, na questão da metáfora, né? Ela tem que combater o protecionismo acelerado, ela tem que propor leis mais justas para que o comércio funcione e não tenha essa exploração tão cruel, tão desumana, e procure, de certa forma, fazer com que o comércio do mundo tenha uma certa equidade e que todas as partes, todos os países saiam ganhando, né, nessas relações comerciais, porque todo mundo precisa de todo mundo, isso é uma grande verdade. Agora, as nações de primeiro mundo, que elas já são fortalecidas, saem na frente. Não se sente a necessidade de explorar nações da África que precisa de vender os seus produtos primários, o seu milho, o seu feijão, a sua soja, para se manter também pagando os seus impostos e mantendo a sociedade vivendo, mantendo os viventes, né, os seres humanos vivendo, empregados e tudo, e tocando o movimento da sociedade para frente, né? Mas é o que não vem acontecendo, né? O que vem acontecendo, em resumo, é a exploração descomensurada, desmedida, exorbitante dos países do primeiro mundo para com os países do terceiro mundo, com os países pobres, e muitas vezes tendo, digamos assim, se não for a parceria da OMC, mas um pouco de ajuda, um pouco digamos assim, de omissão por conta de algumas cobranças, ou que ela talvez não tenha tanto poder de fazer essa exigência. Mas isso é algo dinâmico, isso é algo dialético, que cada dia, passo a passo e tudo, vai se processando e vendo como é que funciona o comércio internacional do planeta. Esse foi o nosso recado. Fique com paz e Deus abençoe todos nós.